E aí, moçada, beleza ou yes? Pessoal, dando sequência à aula aqui relacionada a camadas da Terra, placas tectônicas, vamos falar agora especificamente sobre tipos de movimentos de placas tectônicas. Só para a gente relembrar, você sabe que as placas tectônicas, na verdade, compõem a crosta terrestre. E essa crosta terrestre, formada pelas placas, está sobre o manto, uma camada não solidificada composta pelo magma. Lembra disso aí? Quando o magma se movimenta, as placas tectônicas também se movem. Tranquilo? O que você precisa saber sobre isso aqui? Saiba que as placas tectônicas movem-se em direções e em sentidos distintos, trazendo consequências também diferenciadas. É por isso que você precisa saber sobre os tipos de movimentos. E aí eu começo esclarecendo isso aqui, ó. Um movimento de placa tectônica ele pode se dar por meio de uma epirogênese. O que é um movimento tectônico por meio de uma epirogênese? Associe sempre epirogênese a um movimento vertical de placas tectônicas. Ou seja, as placas tectônicas assentadas sobre o magma podem passar por um processo de rebaixamento ou por um processo de soerguimento. Isso vai depender de quê? Vai depender do peso que está sendo exercido sobre as placas tectônicas. Lembra do exemplo do cubo de gelo sobre a água que eu dei na aula anterior? Se você pega um cubo de gelo, coloca na água e exerce uma força de cima para baixo no gelo com as mãos, o que acontece com o gelo? O gelo rebaixa. Se essa força deixa de existir, o gelo volta a subir. Por que o gelo sobe? Porque ele é mais leve que a água. Assim são as placas tectônicas em relação ao magma. Que tipo de força pode atuar sobre as placas tectônicas? Por exemplo, a força-peso das águas do oceano. Placas tectônicas que têm as águas do oceano sobre si são placas rebaixadas. Aquelas que não têm o oceano são placas soerguidas. Doido ou não? Massa ou yes? Esse movimento aqui é o menos comum, porque o movimento de placas tectônicas mais comum é o movimento que classificamos como orogênese. O que é a orogênese? Aqui é fácil de você lembrar. É só você associar a sonoridade da palavrinha orogênese com um movimento não mais vertical, e sim horizontal de placas tectônicas. Então, sempre que as placas movem-se horizontalmente, denominamos de movimento orogenético ou de orogênese. Importante lembrar que a orogênese pode se dar de 3 formas diferentes. Por exemplo, a orogênese pode se dar por meio de uma convergência de placas. O que é uma convergência de placas, meu povo? Convergência é sempre quando as placas se chocam. No entanto, essa convergência também pode se dar de 2 maneiras distintas. Pode haver uma convergência por meio de uma subducção, ou a convergência pode se dar por meio de uma obducção. Qual a diferença entre ambas? A subdução se dará sempre que ocorrer isso aqui, ó. Preste atenção nas minhas mãos. Ó, imagine 2 placas tectônicas, uma oceânica e uma continental. A oceânica tem o peso das águas do mar sobre ela, a continental não. Então, quando as duas se chocam, quando as duas realizam um movimento orogenético horizontal de convergência, sendo uma mais pesada que a outra, a mais pesada faz isso, ó, mergulha. Esse movimento de mergulho que uma das duas realiza, indo lá para o manto, é chamado de subducção. Então eu vou aqui representar a subdução com 2 setinhas assim, ó, para que fique bem didático para você. Na subdução, uma das 2 placas mergulha por debaixo da outra. A outra é soerguida. Aqui pode haver inclusive formação de montanhas. O maior exemplo no mundo de subdução é o encontro da placa de Nazca, que está no Oceano Pacífico, e a placa sul-americana. O que surge devido ao choque das duas? A Cordilheira dos Andes, uma das maiores cordilheiras montanhosas do mundo. Tranquilo? Já a obdução se dá sempre quando 2 placas de mesma densidade se chocam. Quando 2 placas continentais ou 2 oceânicas se chocam, vai haver um soerguimento mútuo. De novo com minhas mãos aqui, ó. Imagine 2 placas continentais se chocando, a densidade é a mesma, então nenhuma mergulha por debaixo da outra. As duas se chocam e há o soerguimento mútuo. Onde acontece isso? Na Ásia.
choque das placas indiana com a placa asiática. As duas se chocam, dão origem à maior cordilheira montanhosa do mundo, o Himalaia. Tranquilo, tranquilo? Além do movimento convergente, você pode, também deve se lembrar do movimento divergente de placas. Ou seja, as placas aqui agora não mais se chocarão, as placas se afastarão. Quando há o afastamento de placas tectônicas, afirmamos que é o movimento divergente. No mundo, qual é o principal exemplo? Placa sul-americana e placa africana, que se afastam. Beleza, beleza? Eu represento aqui a divergência por duas setinhas que se afastam uma da outra. Joia, joia. E por último, é necessário mencionar também um terceiro tipo de movimento horizontal de placas, que é chamado de movimento de deslizamento de placas. Esse movimento de deslizamento de placas pode ser chamado também de movimento de translação de placas. O que vai acontecer no deslizamento? No deslizamento de placas, meu povo, as placas não vão nem se chocar, nem se afastar. Elas vão uma deslizar ao lado da outra. Mais ou menos assim, ó, representando aqui por meio das setinhas. As placas deslizam uma ao lado da outra, nem se chocam, nem se afastam. No mundo, qual o principal exemplo desta situação? Costa oeste dos Estados Unidos. Placa norte-americana deslizando ao lado da placa do Pacífico. Isso traz como principal consequência a formação de fendas. No caso dessa costa oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, forma-se a famosa falha de San Andreas ou falha de Santo André. Beleza, beleza, galera? Simples, não? Perceba que não há complexidade nesse tema aqui. Você precisa apenas fazer uso ou exercitar aí a memorização dos nomes. E muitos deles são bastante sugestivos, né? Convergência, se chocam. Divergência, se afastam. E o deslizamento, não há choque nem afastamento. E sim, o deslizamento uma ao lado da outra. Para a gente encerrar, pode acontecer o seguinte. Ao invés de o exercício ou do texto citar o movimento de convergência com esse nome, ele pode citar a convergência como movimento destrutivo de placas. Por que a convergência é um movimento destrutivo de placas? Porque quando há o choque, as placas são danificadas, as placas são destruídas. Daí essa associação. Se a convergência é um movimento destrutivo, a divergência, por outro lado, é classificada como sendo um movimento construtivo de placas. Por que movimento construtivo? Basta você lembrar do seguinte: à medida que duas placas se afastam, o que se abre entre elas? Uma fenda. Por essa fenda ocorre o quê? A saída, o extravasamento do magma. O magma, quando sai, ele se resfria, se solidifica, vira rocha. Então as placas elas vão sendo aumentadas, construídas. Já o movimento de deslizamento de placas tectônicas não é nem destrutivo nem construtivo, mas sim classificado como sendo um movimento conservativo de placas. Beleza, beleza, moçada? Tranquilo isso aí? Espero que tenha ficado claro, então, estas expressões, esses termos relacionados a tipos de movimentos de placas tectônicas. Valeu, valeu? Muito obrigado mais uma vez, bons estudos e até a próxima. Valeu! Yeah.